guys, it's me, teacher Gabriele. How are you doing today? Are you okay? In this part of the class, I will explain a little more about the modal verbs, ok? Então, gente, eu vou explicar um pouco mais dos modal verbs, ok? Que a Maria Cecília, que a prof, né, Maria Cecília introduziu para vocês. E aqui a gente vai começar com o modal verb must. Do you know what means must? Vocês sabem o que significa a palavra must? Significa deve, dever, tá bom? Agora a gente vai ver um pouco mais dela na estrutura e como a gente pode usar. So, we use must and mustn't, que é a forma negativa, tá bom? To say that is necessary or not to do something. And we use to express obligation. Então, a ideia da palavra do must and mustn't é a ideia do deve, mas no sentido de obrigação. Você deve fazer isso. É necessário, você precisa, tudo bem? É algo nesse sentido. So, for example, you must stop at a red light. Então, você deve parar no sinal vermelho, certo? Next example. Everyone must bring something to eat. Então, todos precisam, devem trazer alguma coisa para comer. And I'm sorry, but you mustn't make a noise in here. Então, me desculpe, mas você não deve fazer barulho aqui. Tudo bem, guys? Here, we have the idea of the past. Então, se vocês querem usar o must, mas, teacher, eu não quero usar no presente, quero usar no passado. Como eu faço? So, here, we can use had to or couldn't. We use had to for positive and couldn't for negative. If we are talking about the past. Então, se vocês forem escrever uma frase no passado, vocês usam had to para positivo, para sentenças positivas, e couldn't para sentenças negativas, tudo bem? So, for example, everyone had to bring something to eat. Então, todo mundo devia trazer alguma coisa para comer. Devia, no passado, ok? Devia ter trazido ou trazer alguma coisa para comer. You couldn't make a noise in the library. Então, você não deveria, não. Você não devia fazer barulho na biblioteca, ou você não tinha que fazer barulho na biblioteca. Tudo bem? É algo no passado, para expressar o passado. Então, você quer usar a ideia do dever e da obrigação, mas no passado. Então, você não devia fazer barulho na biblioteca. Tudo bem? Let's see now the modal verbs shall and should. Okay, guys? So, do you know what means shall and should? É a mesma ideia, tá bom? De dever, mas é no sentido diferente para a gente usar nas estruturas. Então, vamos começar vendo o shall. So, we use shall and shan't, the negative form, to make offers and invitation. Então, a gente usa para fazer ofertas, para fazer convites. Não é no sentido de obrigação como era o must, mas é no sentido de fazer uma oferta, fazer um convite. Então, for example, shall I help you with that? Shall I call you on your mobile? Shan't I be ashamed to remember this? Então, a primeira frase. Eu devo ajudar você com isso? Ou eu devo te ligar no seu celular? Ou eu não devo me sentir envergonhado de lembrar disso, né? Então, é nesse sentido essas frases. É tipo no dever, mas é na ideia de fazer uma oferta e fazer um convite. Ah, eu devo te ajudar? Tá bom? Então, aqui muda totalmente o sentido da nossa frase. Beleza, gente? Now, let's talk about the should. We use should and shouldn't, the negative form, to make suggestions and give advice. And we also use could to make positive suggestions. Então, aqui, gente, a gente usa o should and shouldn't para fazer sugestões, para dar conselho. Então, se você é aquele tipo de pessoa que adora dar conselho, você vai usar esse, tá bom? E a gente usa o could para formar sugestões positivas, afirmativas. Então, por que a gente tem o should e o shouldn't? Porque a gente pode dar uma sugestão positiva ou negativa. Mas usando o could, a gente usa uma sugestão positiva. Então, for example, you should send an email. Então, aquela ideia, eu acho que você deve enviar um e-mail, né? Não tem o acho ali, mas é nessa ideia, você deve mandar um e-mail, ou você deveria mandar um e-mail, mas se você vai mandar, é apenas uma sugestão ou um conselho. You shouldn't go by train. Você não deveria ir de trem. Não deve de trem. We could meet at the weekend. Nós podemos nos encontrar no final de semana.
Tudo bem? Let's talk now about the last modal verbs, okay? So, do you know the meaning of the words will and would? Essas palavras, então, elas têm a ideia de vai, de ir, tá bom? Então, vamos ver a primeira delas, que é o will. So, we use will and want, the negative form, to express beliefs about the present or future, to talk about what people want to do or are willing to do, and to make promise, offers and requests. Então, gente, a gente usa o will e want para expressar opiniões, crenças, para falar sobre o que as pessoas, sobre o que você quer fazer ou o que você está disposto a fazer, né? E para fazer promessa, oferta, para fazer solicitações, tudo bem? So, for example, John will be in his office. This phrase is the idea of the present. We will be late, future, and you won't get in the show. Então, imagine essa situação. Vocês estão aqui, sei lá, no escritório, você fala, o John will be in his office. Então, ele vai estar no seu escritório. Tudo bem? We will be late. Então, imagine que vocês estão, sei lá, indo para uma festa e fura o pneu do carro. Então, vocês vão chegar atrasados. Então, we will be late. Nós iremos chegar atrasados. Tudo bem? You won't get in the show. Essa é a típica frase da mãe, né? Quando você pede alguma coisa, ela fala, não, você não vai no show. Você não vai estar no show. Né? Então, é nesse sentido. Tudo bem? De vai, de ir. And the word would. Would and wouldn't, the negative form, are the past tense form of will. Então, would nada mais é do que a forma do will no passado. So, we use to talk about the past, to talk about hypotheses when we imagine something, and for politeness. So, a gente usa, então, para falar sobre o passado, sobre hipóteses, para falar, assim, a questão de ter educação, etc. Bom? Então, for example, I thought we would be late. It would be very expensive to stay in a hotel. The baby wouldn't go to sleep. Então, aqui a ideia é no passado, tá bom? Então, eu pensei que nós íamos chegar tarde, tá? Ia ser muito caro para ficar no hotel. Então, o bebê, né, não ia dormir. Ele não ia dormir. Tudo bem? Então, essa é a ideia do passado. Tudo bem? So, would, wouldn't, in the past tense form. Tá bom? Alright, guys, to finish our class, I prepare more 2 exercises for re-practice, ok? E esses exercícios, eles estão relacionados ao PAS, ao vestibular, porque eu coloquei 2 somatórias, né? E uma vai ser de respostas corretas e outra incorreta. Beleza? Okay, guys, so let's practice a little more about the modal verbs that we already learned, okay? So here I prepared a reading comprehension. E nesse texto, né, eu trouxe um texto que vai falar sobre o México. E dá uma olhada nos modal verbs used, que aparecem no texto. Tudo bem? So, let's read together. Hello, friends. I'm going to tell you about the many things you might enjoy doing visiting Mexico. Mexico has many things to offer. You could visit museums, parks, archaeological sites, and even beaches. You may visit Mexico City, or you could enjoy the view from the rooftop of one of its most famous skyscrapers. You have to take pictures of the 4 different views of the city. You must obey all the rules in order to have an enjoyable visit. Please note that you can't throw objects from the tower. After the Latino-Americana Tower, you should visit the Palace of Fine Arts. It's right across the street, and you might find some modern display, concerts, and other cultural events. Only a few hours away, you can find the nearest beaches like Pulco or Veracruz. There are so many things to do, and you have to try all the local dishes. You can find a food stand on every corner. Hope all this helps you. See you when you get there. So here we can see might, the modal verb might, could, make, could, must, can't, should, might, can, and can again. Do you understand the main idea of the text? Yes? Então, o texto ele está falando das coisas que você poderia aproveitar se você fosse visitar o México, né? Então, no começo do texto, ele vai fazer uma introdução, né? Basicamente, a partir do 2, né, ele vai escrever assim: You could visit museums, parks, archaeological sites, and even beaches.
Do you understand this part? Então, aqui ele falou que você pode visitar museus, parques, aí você podia visitar os museus, parques, sítios arqueológicos e até mesmo as praias, tá bom? So, he will talk about the skyscrapers, que em português it means arranha-céus, né? Então, ele vai falar que você pode ter uma vista lá do telhado, dos famosos arranha-céus, alright? He will talk about the rules. Então, ele vai falar sobre as regras, né? Que você precisa obedecer todas as regras para poder ter um bom passeio, um passeio agradável, né? E ele vai falar também sobre the Palace of Fine Arts, que é outro lugar que você deveria visitar. Ele vai falar sobre as praias, né? Acapulco and Vera Cruz. So, you can find the nearest beaches like Acapulco or Vera Cruz. So, the nearest são as praias mais próximas, né? Que é Acapulco ou Veracruz. E ele vai terminar falando sobre a comida, né? Ele vai falar que a cada esquina é possível você encontrar um lugar para você comer. E que você tem que experimentar as comidas de lá, certo? E além disso, além da minha explicação, eu trouxe um pouquinho do vocabulário para vocês entenderem algumas palavras diferentes que aparecem no texto. Tudo bem? So take a look at these modal verbs, and now let's practice together the exercise that I prepare from the PASA Vestibular, tá bom? Eu mesma criei o exercício e ele é um exercício totalmente focado nos modal verbs, mas ele é um tipo de somatório. Então, vamos praticar junto. Before we start the activity, I want you to pause each sentence that I need to read. Então, eu vou ler as sentenças, né? Eu vou ler número 1, a número 2, número 4, 8, 16. Cada vez que eu for lendo uma delas e perguntar se está correto ou não, eu gostaria que vocês fossem pausando o vídeo para vocês conseguirem pensar na resposta e depois pausassem para poder ver a resposta correta. Tudo bem? Let's read the command together. Mark the correct affirmatives. So let's start number 1. The word of the text might in the sentence. I'm going to tell you about the many things you might enjoy doing visiting Mexico. The modal verb function in the phrase is asking for permission. E aí, gente, vocês acham que tá certo, que tá errado? Tá errado, isso mesmo. E por que tá errado? Vocês sabem o porquê de tá errado? O might, ele tem a possibilidade de ter a função de asking for permission, mas nesse caso não é essa a função dele. A função dele é não ter certeza. Então, ele não tem certeza, o autor do texto não tem certeza se você vai visitar o México, né? Então, ele está falando das coisas que você pode aproveitar se você visitar o México. Então, é algo incerto ali, tudo bem? Então, está errado porque o foco não é pedir permissão, mas sim falar sobre algo que você não tem certeza, né? Que o autor não tem certeza. Tudo bem? Então, errado. Number 2. The use of the word could in the clause you could visit museums, parks, archaeological sites, and even beaches. Express an idea of a possibility through a suggestion. Certo ou errado, gente? Aqui está certo, porque o could, ele tem a função realmente de possibilidade. E aqui ele está fazendo uma sugestão. Então, se você for ao México, you could visit museums, parques, você pode visitar, você podia, né? No caso, porque o could está no past. Então, you could visit, você podia visitar os museus, os parques, né? Então, ele está expressando realmente essa ideia de possibilidade, está dando uma sugestão para você. Então, number 2, correct. Number 4. The modal verb may in the clause you may visit Mexico City was used in the text to show not certain about something in the present or the future. E aí, gente, o que vocês acham? Está certo também, yes, porque o may, aqui ele realmente tem a função de mostrar algo incerto, né, assim como o might, e também ele pode aparecer tanto no presente ou no futuro. So, you may visit Mexico. Então, você pode visitar, então, digamos que você está lá. Se você já está lá, né, ele vai falar assim, você pode visitar o México, vai ser uma coisa no presente. Ou se você irá, né, vai ser uma coisa no futuro. Então, ele pode vir nessas duas funções, ou no presente ou no futuro, né? Então, está correto o uso do may nessa clause, do jeito que ele está afirmando aqui na questão. Então, number 4 is correct. Number 8,
In the text, the word could in the sentence, you could enjoy the view from the rooftop, can be replaced by the word can, because both modal verbs express the same idea, possibility. E aí, gente? Vocês acham que tá certo ou que tá errado? Está errado. E por que está errado? O could e o can, realmente, eles trazem essa ideia de possibilidade, mas o que realmente está errado aqui na frase? Por que a gente não pode substituir o could pelo can? Porque a ideia da frase, no texto, ela está remetendo ao passado. E para a gente falar do passado, é o could, porque o can está no presente. Então, o can não se encaixaria nesse contexto e nessa frase. É por essa razão que está errado, tá bom? Então, sempre preste atenção, porque nos vestibulares, no PAS, sempre eles trazem esses detalhes bem pequenos que às vezes a gente acaba passando despercebido, tá bom? The next one, number 16. The use of the modal verb must in the phrase, you must obey all the rules to have an enjoyable visit, brings the idea of being necessary to do something, or in other words, express obligation. Yes, essa tá corretíssima, assim como eu falei para vocês na explicação. O must, ele traz a ideia de ser necessário fazer alguma coisa, o dever, né? Então, nessa frase está falando, you must obey all the rules, você precisa obedecer todas as regras, né? É necessário, você deve obedecer todas as regras. Então, aqui está correto. Então, quais são as respostas corretas? Number 2, 4 and 16. Yes. Então, a soma vai dar 22. Okay? 22. This one will be a little different for the first one because it's incorrect affirmative. Okay? So, mark the incorrect affirmatives. Number 1. In the word of the text, can't, in the clause, please note that you can't throw objects from the tower. The modal verb express possibility. E aqui, gente? Tá certo? Errado? Aqui está errado. Por quê? Porque the modal verb can't, ele está na forma negativa, no caso. Ele está na forma negativa, sendo assim, ele não expressa a ideia de possibilidade, mas de impossibilidade. Certo? Então, aqui está errado. Então, no caso, esse daqui, essa resposta a gente assinala, porque aqui a gente tem que marcar as incorretas. Então, número 1, incorreta, a gente assinala. Number 2. The use of the word should in the clause, you should visit the Palace of Fine Arts. The objective of the author's text is to advise the readers. Aqui está correto, sim, o autor aqui, ele quer aconselhar realmente, né, os leitores. Ele está falando, you should visit the Palace of Fine Arts, né? Então, você devia visitar o palácio, né? Então, aqui ele realmente, ele está aconselhando, né? Ele está dando um conselho para você. Então, o sentido da frase está correto. Então, esse aqui a gente não assinala. Então, apenas um até agora, hein? Number 4. The modal verb might in the phrase, you might find some modern display, concerts, and other cultural events, is used to form a negative sentence. E esse aqui, gente, tá certo ou tá errado? Esse está incorreto. Sim, por que tá incorreto? Porque o might, ele está expressando uma ideia de uma sentença positiva, uma sentença afirmativa. Então, aqui ele está falando que foi usado para forma negativa, para formar uma sentença negativa. Tá errado, a sentença ela é positiva. Tudo bem? So, you might find some modern display. Então, você pode achar, né? Então, ela está sendo positiva, não é uma frase negativa falando que você não pode. Então, está sendo uma frase positiva. Is a positive sentence. Ok? Então, ó, por causa de um detalhezinho já está errado. Né? Então, a gente assinala 4. 1 e 4 até agora. Number 8. The word can is the past form of the modal verb could. Used in the clause, only a few hours away you can find the nearest beach like Acapulco or Veracruz. E aí, gente, essa aqui tá certa ou tá errada? Essa também está incorreta. E por que está incorreta? Porque é o contrário, o can ele é o presente. Então, a forma do can no passado é o could. Então, deveria ser assim. The word could is the past form of the modal verb can. Então, você vê que é um detalhezinho. Por causa de um detalhezinho, já o contexto da frase ficou errado. Né? Então, sempre preste atenção. Quando é em relação ao PAS, ao vestibular, às vezes eles colocam as coisas nos pequenos detalhes, para você, às vezes, passar reto mesmo, né? E acabar nem vendo a questão. Então, sempre prestem atenção. Então, também está incorreto. Na verdade, o could é o passado e o can é o presente. Então, 8 incorreta. Number 16.
In the text, the modal verb can in the sentence. You can find a food stand on every corner. The text is talking about statements about the possibility of meeting places to eat. Então, aqui a gente não tem nem o que falar, tá certo, né? Porque o can, ele expressa a ideia de possibilidade e aqui ele está realmente falando dos lugares que você pode encontrar para comer, né, em cada esquina. Está correto, então a gente não assinala. Então, quais são as respostas que estão incorretas nessa questão? A número 1, a 4 e a 8. Então, a somatória vai dar 13, 13. Alright, guys? I hope you had enjoyed this class and had learned a lot about modal verbs. Okay? So, bye-bye. See you next class.